Senhor, adolescentes! No microfone. Com quem será que eu estou aqui? Eu estou com dois convidados super especiais. E aí, quem é? Oi. Quem sou eu? Eu quero ver se vocês Quem sou eu? descobrem aí. Coloquem aqui no chat quem são essas duas pessoas aqui que estão comigo para gravar a aula de hoje. Eu vou dar 10 segundos para vocês descobrirem. E quem descobrir vai ganhar Uma paz do Senhor. um aperto de mão, porque eu não tenho nada para dar para vocês. E aí, quem é que está aqui? Será que vocês sabem? E vamos revelar? Que rufem os tambores! Teve muitas dicas, para. Teve muitas dicas. Eu tenho Será certeza que eles acertaram? Com certeza. Isso aí, bom dia para todos vocês. Muito bom dia. Bom dia! Eu espero que vocês já estejam de pé. Com certeza vocês estão de pé, né? Não tem ninguém deitado na cama, dormindo, uma hora dessa, né? Pelo amor de Deus. 9 horas. 9 horas? É 10? É 10, né? Ah, tá. 10 Isso, 10 horas. Então, Ó, né? Tá tarde já. Já tá na hora de tarde. todo mundo estar em pé, já. Isso. Eu quero convidar você a colocar o seu nome, sua presença aqui no chat. Participa junto com a gente. Vamos conversar, vamos Interagem, por favor. Isso aí, vamos interagir. Não esqueça de dar um like, Joinha, ó. de interagir no chat, fazer Isso. um comentário, se inscrever no canal. Compartilhar. Compartilhar o também. Os vídeo. amigos, nos Os status. amigos, família. Isso aí. Isso aí. Isso aí, tragam visitantes. Se você é um visitante, seja muito bem-vindo Isso aqui aí. nas nossas aulas da Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho. Acho que a gente não se apresentou, né? Não. Não. Quem é você, Larissa? Meu nome é Larissa. Meu nome é Larissa. O meu é Pedro. E o meu é Rafaela. E nós somos o Super Primo. Ê! Isso aí, gente. Nós estamos em família aqui. Aham. E nós vamos começar, então, a aula de hoje orando, né? Vamos orar. Amém. Pode orar, Rafa. Isso aí. É você. Vai lá, Rafa. Senhor Deus e Pai, neste momento, Senhor, rendemos graças a Ti por mais uma oportunidade, ó Deus, de estar neste domingo de manhã aprendendo sobre a Sua palavra. Amém. Que o Senhor possa falar em nossos corações, que Teu Espírito Santo possa abrir nossas mentes para receber a palavra que o Senhor quer ministrar em nós e através de nós nesse dia, ó Deus. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor. Amém. 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 E Glória a a aula Deus. de hoje nós vamos falar sobre Samuel, né? Nessa lição nós estamos aprendendo sobre... Peraí que eu vou subir aqui para eu pegar o título Samuel, profeta, o sacerdote, título da juiz. revista, peraí. Nessa revista, nós estamos estudando sobre a história do povo escolhido. Então, vocês estão vendo, né? Toda a trajetória, desde que, de que o povo de Israel era escravo, até chegar no deserto, depois Moisés e Josué, depois Terra Prometida, depois os juízes. E nessa parte dos juízes, nós vamos entrar em Samuel, que foi, né, um juiz ali, como se fosse assim, o último dos tempos ali dos juízes, porque depois de Samuel começou a monarquia, né? Começou os reinados dos reis de Israel. Então, vamos falar um pouquinho sobre a vida dele. Eu sei que vocês, com certeza, já devem conhecer, né, muita coisa sobre a vida de Samuel. Mas hoje nós vamos falar mais uma vez e vamos ver o que essa história de Samuel pode nos ensinar para hoje, né? Então, para começar, eu quero chamar um quadro. Um quadro que a gente tem lá nos pré-adolescentes e que nós vamos fazer aqui. Ah, eu sei qual é. Já sabe? Já sabe? Que é o Espada Afiada! Paz do Senhor, galera. Meu nome é Pedro Eu sou o Otávio. e hoje a gente está aqui no Espada Afiada. O Espada Afiada de hoje é 1 Samuel, capítulo 3, versículo de 1 a 10. Bora lá? Bora? 3, 2, 2, 1 e e já. já. Primeiro Samuel. Primeiro Samuel 5.
Achei aqui. Ah, você achou? Que página? 881. Pode ler aí. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. O Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamastes? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamastes. Mas ele disse: Não te chamei eu, meu filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamastes. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar-te, e há de se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse: Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Então, gente, esse foi a Espada Afiada. E é isso. Então, nesse Espada Afiada, introduziu o texto de hoje, começando a falar sobre Samuel. Mas antes da gente entrar na história de Samuel mesmo, a gente precisa entender um pouco sobre o contexto antes de Samuel. Então, o que estava acontecendo antes de Samuel, Pedro? Fala aí um pouquinho para nós. Antes de Samuel era o sacerdócio de Eli, né? A gente sabe da história de Eli também. Isso aí, Eli era um Sacerdote. Sacerdócio de Eli. Uhum. Eli era um sacerdote, exatamente. E Rafa, fala um pouco como que era esse sacerdócio de Eli. Peguei ela! Ele era um sacerdote muito respeitado na época, né, pelo povo, mas ele tinha algumas vertentes, né? Embora ele era um sacerdote no âmbito assim espiritual muito respeitado, ele dentro da sua própria casa ele não sabia liderar os seus sua filhos, família, né? né? Sua família. Embora ele era um servo de Deus, assim, extremamente que tinha intimidade com o Senhor, ele não sabia como demonstrar tudo aquilo que Deus ensinava a ele para os seus filhos, né? Então ele negligenciava, né? Vamos Sim. Exatamente. colocar assim, Então negligenciava. ele era Ele era um sacerdote, ele tinha 2 filhos, Hofni e Finéias, e esses 2 filhos eram o terror da galera, né? Porque eles também ocupavam essa posição. Os filhos de pastores. Misericórdia. Misericórdia. Eles também ocupavam essa posição sacerdotal, mas na Bíblia eles são chamados de filhos de Belial. Ou seja, eles eram completamente contrários àquilo na qual eles foram chamados. E o mais interessante é que eles estavam ali dentro do templo fazendo as tarefas de sacerdotes, mas eles eram desonrosos. Então, eles não respeitavam as ofertas, né? Eles se prostituíam com as mulheres ali na entrada do templo, na porta do templo. Era uma coisa assim cometiam os terrível. graves pecados, né? Eram pecados gravíssimos e era à vista de todo o povo. Então, apesar de ele ser um sacerdote respeitado, digamos assim, e ser um homem de Deus, infelizmente, ele não teve a capacidade de governar sua própria casa, porque os seus filhos davam um péssimo exemplo. Então, ele era um pai omisso. E aqui a gente já pode começar dando a nossa primeira lição, né? Bom, o que a gente pode aprender com a história de Eli? Então, nós precisamos ficar atentos para nós não nos tornarmos
como Eli. Ah, Larissa, mas eu não sou um pai ainda. Beleza, você não é um pai. Mas um filho. Você é um filho, Você é exatamente. um neto, sobrinho, Como será? um aluno. Isso. Como será que você tem agido dentro da igreja e fora da igreja? Mas eu não estou falando aqui só, né, sobre essa questão de, sobre o testemunho. A gente sabe que a gente tem que dar um bom testemunho, mas eu estou dizendo de coisas práticas. Por exemplo, dentro da igreja, você é um ótimo cristão. Você vem, você ora, você levanta a mão na hora do louvor, você é um aluno aplicado, você só tira nota boa nas provas dos teens. Beleza, mas e na sua casa? Como você é como filho? Você tem obedecido os seus pais? Quando a sua mãe te manda fazer alguma coisa, você obedece na hora? Ou você demora 1000 anos para fazer? Você desrespeita os seus pais? Como é que você trata eles? Você trata eles com a honra, com amor, com carinho, com respeito? Ou você trata eles como se você estivesse conversando com o seu amigo? Que nem com o seu amigo você deveria falar assim. Como que está a organização da sua casa? Como que está a organização do seu quarto, das suas tarefas? Será que você tem feito as coisas para a glória de Deus? Porque é muito simples a gente ser crente aqui na igreja e dar um bom testemunho na escola, né? Poxa, eu não colo, eu não xingo, eu não me meto em conversas erradas. Tudo bem. Agora, como que está a sua vida dentro de casa? Porque Eli também era um cristão, né? Um sacerdote bom, um servo de Deus bom, mas dentro da sua casa ele não sabia. Ele não sabia administrar a sua família. Vocês hoje não são pais de família ou donos de família ainda, mas vocês têm algumas responsabilidades dentro de casa. Será que vocês têm cumprido essas responsabilidades, né? Ou será que a gente está sendo meio como Eli? Né? De um jeito negligente, omisso com as coisas. Nós precisamos entender que a gente tem que honrar a Deus em todas as áreas, né? Então, se a gente honra a Deus na igreja, a gente tem que honrar na escola e principalmente em casa. Porque a gente pode ter ministérios dentro da igreja, mas algo que a Bíblia nos ensina é que o nosso primeiro e maior ministério é a nossa casa, é a nossa família. Exatamente. Então, a gente tem que servir, aprender a servir também dentro de casa. E às vezes quando a gente não honra a Deus em todos os lugares, em todas as nossas áreas da nossa vida, a gente pode, às vezes, até ser comparado a Ofni e Finéias, né? Com certeza. Como filhos de Belial. Filhos de Belial. E é interessante, assim, falando sobre pais, é um dos mandamentos mais básicos, assim, né? Não pode errar no básico. Não pode errar no básico. Honra teu pai e a tua mãe para que te prolonguem os seus dias sobre a terra. É um mandamento atrelado a uma promessa. Eles estão juntos e é muito importante. Então, não adianta nada você desonrar os seus pais dentro de casa, mas aqui na igreja, sei lá, falar em línguas e cantar e exercer os seus ministérios. Isso não vai valer de absolutamente nada. Nós precisamos ser fiéis nas coisas básicas e também nas nossas atividades ministeriais e tudo que nos for confiado. E vamos passar para a próxima. Vamos passar para a próxima parte, que é sobre a história mesmo de Samuel, né? O chamado de Samuel. Mas antes da gente falar isso, eu quero fazer um desafio com vocês, que é o quadro Responda Se Puder. Eu quero saber quem é que vai conseguir responder esse desafio aí. Será que eles estão ligados? Roda aí. A paz do Senhor, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória e esse é o quadro Responda Se Puder. Uhul! E agora a gente vai andar pela igreja caçando pessoas para responder se puder. Vamos embora? Você tem 20 segundos para contar a história de Samuel. Aí ele virou um profeta e aí ele ajudou no tempo. 2. A Eva conseguiu, gente! Samuel! Vai! Ai, eu não consigo essa expressão não, gente. 10. Samuel, Não. ele era um menino. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ela não conseguiu! Que coisa absurda. Viemos em busca de mais pessoas, né? Claro que nós somos brasileiros e não desistimos. Nós estamos aqui com a Duda e com a Camila. Fala um oi.
Vocês estão no quadro da EBD que se chama Responda se puder. E vocês têm 20 segundos para contar a história de Samuel. Vai. Tá bom, Pode ser as duas juntas. Tá bom. A mãe dele era estéreo. Peraí. Vai. A mãe dele era estéreo, ela foi no tempo orar por ele. 7, 6, Não, não existe não. Vai. Orar por ele, 3. aí Deus Aí a Camila não desistiu nunca, mas elas não conseguiram. que triste, gente. Porque cara de surpresa, assim, não deu nem de pensar. Mas eu já sou cara, você coloca pra cima. Ai, não gostei. Espera mais. Gente, não conseguiram. Vai pegar mais alguém de surpresa. Né, Pedro? Apareceu. Não vai ser pros seus amigos. Vai, Você está participando do quadro Responda se puder. E você tem 20 segundos aqui, né, pra me contar sobre a história de Samuel. Vai. Quando sua mãe Ana não conseguia ter filho, então ela era uma brincadeira. 12. Aí ela conseguiu ter filho e ela também entregou o seu filho para a igreja e não conseguiu ter. Precisava de Deus, essa igreja. 3, Ele 2, precisava de Deus. 1. Ah! Gente, ele também conseguiu! Beleza! Agora, Voltamos, né? Agora que eu já vi que eles, né? Não sei se eles souberam cumprir o desafio ou não. E agora eu quero desafiar vocês. Eita. Vamos ver quem de vocês, qual dos dois? Escolhe um Em pra quantos Pedro. segundos? Eu? Pedro, Em quantos então. segundos? Eu tenho quantos Pedro, segundos? você vai ter 20 segundos para fazer aí um resumão da história de Samuel. Vamos ver se ele vai Vai lá. conseguir. Ó, que eu vou colocar o Meu cronômetro. Deus. Coloca o cronômetro na tela Vamos ver se o Pedro tá... e vamos ver, hein? 1, 2, Vai lá, hein? 3 e já! Vai. Ó, Ana era casada com Eucana e que depois se casou com Penina. E Penina não era estéril, ou seja, ela podia ter filhos e Ana não. Ana era estéril. E aí Ana orou a Deus e fez uma promessa, falou que se ela tivesse um filho, ela ia dedicar esse filho ao Senhor. E aí Deus respondeu a oração de Ana e deu... Demorou demais. Rodou a história demais. Não cumpriu. Mas agora eu quero ver a Não, Rafaela. Agora eu quero ver a Rafaela. Vamos pular pra história. Vamos lá. Vamos Rodando. lá, então. Vocês já conhecem essa história, né? Ana e Eucana eram marido e mulher. Eles sempre iam para essa cidade para oferecer ofertas ao Senhor, né? Sacrifícios ao Senhor durante esse momento de festividade. E Ana não podia ter filhos, ela era estéril. E Eucana, naquela época, né, seguindo o costume, ele se casou com Penina, que era uma mulher que podia ter filhos. Então, ele era casado com duas mulheres, Ana e Penina. Penina, gente, era uma cobra. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Brincadeira, gente, tô brincando. Mas assim... Não é tão brincadeira não, mais ou menos. Gente, falando assim, numa linguagem mais jovem, né, pra vocês entenderem. Penina, ela ficava, assim, perturbando a vida de Ana. Porque Ana não conseguia ter filhos e Penina conseguia. E naquela época, gente, a gente tem que entender, né, o contexto das coisas. Naquela época, era uma desonra não ter filhos. Sim. Não poder ter filhos, ser estéril, era algo, assim, que pra mulher ela ficava desolada. Porque, assim, em vários momentos ela também não era respeitada na sociedade. O fato de ser mãe, naquela época, carregava assim, olha, eu vou transmitir a minha descendência. Então, era algo muito importante para elas. Carregava um peso, né? Um peso muito... mas não era assim um peso, era algo que para elas era muito honroso. Né? Hoje também só que tá mudando. As coisas mudaram um pouquinho. Mas naquela época carregava um significado, né, muito forte. O fato de poder ter filhos ou então não poder. Sim. E por causa disso, Penina ficava, né, perturbando Ana. E Ana estava, assim, desolada, muito, muito triste mesmo, a ponto de não conseguir comer. Então, às vezes, Eucana chegava para ela e falava, Ana, por que você está chorando, Ana? Por que você está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos?
Não. E aí eu acho que... Diante do eu também. Ana, por que está chorando? Por que não come? Está tão triste. Será que eu não sou melhor do que 10 filhos? Eu imagino que Ana deve pensar, não. Não eu quero filhos, eu quero ter filhos. Assim, estamos brincando, mas Ana queria muito, desejava. E Ana fez algo muito interessante, né? Ela tinha aquela angústia dentro dela e ao invés de, sei lá, simplesmente desistir ou então curtir a fossa dela, a depressão dela, não. Ela foi se jogar aos pés de quem podia ajudar. Sim. Ela foi se derramar aos pés do Senhor. Então, também, isso traz para nós essa lição, né? De, olha, muitas vezes nós estamos passando por situações tristes, talvez não tão pesadas como que angustiantes, né? Como a Diana passou. E a gente faz ao contrário, né? Exatamente. Em vez de a gente se lançar aos pés de Jesus, a gente murmura, fofoca. Ou então vai buscar... um ponto bom, porque Ana poderia ter entrado numa fase de uma depressão, digamos assim, inexplicável, né? Sim. Mas pelo contrário. Ela poderia ter se lamentado com Deus no sentido de culpar a Deus, né? Mas naquela hora não, ela estava assim, derramando diante do Senhor aquela aflição. E isso nós precisamos fazer também. Qualquer tipo de aflição que nós passemos, não importa o tipo de dificuldade, o tipo de angústia que você, adolescente, tem passado, não pegue isso e vá desabafar com qualquer pessoa. Não pegue isso e vá postar no status ou nos seus stories. Não pegue isso e vá murmurar. Não, lance aos pés do Senhor. Amém. É só Ele que pode resolver essa situação, resolver esse problema. E a Bíblia diz que Ana, ela estava assim, tão, né, contrita ali naquele momento de oração que Eli achou que ela estivesse bêbada, porque ela falava e não saíam palavras da sua boca, ela só balbuciava e de tanto que chorava, de tanta aflição. E Eli, né, virou para ela e falou que, olha, você está aí bêbada, o que você está fazendo aqui no templo? E ela falou, não, meu senhor, eu não estou bêbada, eu estou aqui orando a Deus, eu preciso que Deus ouça a minha oração, que Ele atenda a minha oração. E Ele falou com ela, né, olha, então, né, vá que o seu desejo será concedido. E realmente foi. Né? Deus ouviu a oração de Ana, Deus se lembrou da oração de Ana, Ele honrou a vida dela. E ela também tinha feito uma promessa a Deus, né, de que se ela tivesse tido, se ela engravidasse, ela ia dedicar aquele filho ao Senhor. Era um voto que ela fez com Deus. E, de fato, ela ficou grávida, ela esperou o menino desmamar e devolveu ele para a casa do Senhor, para ele morar ali junto com Eli. E depois disso, a Bíblia diz que Ana ainda teve mais filhos. Então, assim, nós vemos que Deus, Ele é fiel. Ele faz mais, né, do que aquilo que nós pensamos, imaginamos, aquilo que nós pedimos. Exatamente. Então, basta confiar e entregar, né, a nossa vida. Isso aí. Ana, ela só pediu um filho, né? Ela só pediu. E interessante que era o que ela mais queria, mas ela pediu e falou, Senhor, se o Senhor me der, eu vou te devolver. Era algo que ela queria, mas ela quis oferecer a Deus de volta. E ela ofereceu, cumpriu, e Deus deu a ela mais filhos ainda. Então, nós precisamos entender, né, que Deus, Ele é um Deus fiel. E se nós nos colocamos diante dEle, derramamos diante dEle as nossas petições, se elas estiverem de acordo com a sua vontade, Ele vai nos dar, e olha, Ele vai nos dar infinitamente mais, infinitamente além do que aquilo que nós pedimos, pensamos, imaginamos. E agora, o chamado de Samuel. Para a gente ir finalizando, entrando assim no final da aula de hoje. Como que aconteceu esse chamado? Né? Vocês já sabem também, Samuel estava lá dormindo, de boa. Ele era uma criança, assim, né? Um pré-adolescente ainda. E ele ouviu aquela voz, Samuel, Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. E ele toda vez levantava e ia lá em Eli. Eli, o senhor me chamou? Não. Aí, volta a dormir, Samuel, Samuel. Eli, me chamou? Não. Aí, Samuel. Aí Eli pegou, ele falou assim, olha... Eli, porque era íntimo de Deus. Olha aí, conheceu. Olha só, isso é um ponto muito bom. Eli, quando foi, acho que a terceira ou a segunda vez, terceira vez, que Samuel chegou falando que estava ouvindo uma voz, Eli falou, olha, eu acho que eu sei que voz é essa. Responde assim, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Isso. E foi exatamente isso que Samuel fez. Samuel falou isso
E quem era? Era a voz de Deus. Deus estava transmitindo a Samuel uma mensagem, e não era uma mensagem fácil não, tá? Era uma mensagem de juízo sobre a casa de Eli, porque nós já falamos, né? Eli tinha os seus 2 filhos que eram terríveis, então era uma mensagem de juízo. E Samuel ficou preocupado. Imagina, gente, eu imagino Samuel na É. idade que ele estava. Uma criança, um pré-adolescente. Exatamente, tendo e que recebeu entregar, uma mensagem dessa. Uma criança que recebeu uma mensagem importante da tendo parte que do se Senhor. posicionar, né? Pois é, e a gente vê nessa história que Deus ele não se limita nas idades. Sim. Então existia uma mensagem muito forte para ser passada naquele tempo, e Deus escolheu quem? Samuel. Uma criança, um pré-adolescente, um adolescente talvez, da idade de vocês, para transmitir essa mensagem seríssima. E era tão sério que Samuel ficou preocupado. Meu Deus, como é que eu vou passar essa mensagem para Eli? Mas ele passou a mensagem. E aqui fica essas 2 lições para nós. Primeiro, Deus, ele pode falar e ele pode usar quem ele quiser, independente da idade, independente da mensagem a ser transmitida. Ele pode falar com cada um de vocês de uma forma específica, de uma forma especial. Não pensem que porque vocês têm 12, 13 anos, ou 13, 14, Deus não vai falar com vocês, Deus não vai usar vocês da forma que ele usa, um grande pregador, um grande profeta. Não, Deus ele pode usar qualquer um da forma que ele quiser, mas ele fará isso também mediante a intimidade que você tiver com ele. Através da nossa disposição, né? Não Exatamente. adianta achar que Deus vai falar com Não, com porque você. Deus vai me usar. Meu De querido, qualquer jeito. se você não ora, se você não busca, se você não está com os ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus, você não vai ouvir nada não, tá? E outra coisa, Samuel, pela primeira vez, ele não reconheceu a voz de Deus, ele não tinha a intimidade ainda com Deus. Ele viu que era a voz de Deus. Então, teve o discernimento. Nós só saberemos reconhecer a voz de Deus quando nós tivermos essa vida de intimidade com Ele. A partir daquele momento, Samuel ouviu a voz de Deus e a partir dali, Deus não parou de falar com Samuel. Samuel foi um dos profetas mais usados ali naquele tempo, que era um tempo onde as profecias elas estavam, né, em baixa. Tempo de apostasia. Era um tempo de muita apostasia, de muito desprezo pelo Senhor, mas Deus levantou Samuel. Então, que a gente possa sempre buscar essa intimidade com Deus, porque muitas vezes, né, nós até ouvimos isso em pregações recentes. Senhor, eu nunca ouvi a voz de Deus. Deus, eu nunca ouvi o Senhor falar comigo. O Senhor também nunca ouviu você falar com Ele. Como é que você espera que Deus fale com você se você não fala com Ele? Se você não tem uma vida de oração, de intimidade, de busca, você só vai ouvir a voz de Deus se você, né, se Ele também ouvir a sua voz. Né? E agora, para acabar, vamos falar rapidinho sobre o ministério de Samuel. Como a gente falou aqui, Samuel, ele foi um profeta, ele foi um sacerdote depois de Eli, e ele também foi um juiz. Então, naquele tempo, né, dos juízes, ele julgava as questões do povo. Como profeta, ele era muito respeitado naquela nação, porque, como a Rafa disse, era um tempo de apostasia, era um tempo onde aquele povo estava sofrendo muito, mas também estava desobedecendo muito a Deus. E ali Samuel se levanta para transmitir as mensagens proféticas que Deus tinha para passar para aquele povo. E nisso ele ganhou o respeito da nação. Então, assim, né? As pessoas olhavam para Samuel e viam que nele ali estava um profeta de Deus. Viam E nele. ele nem precisava falar, né? Olha, eu sou um profeta. Através da vida dele, do testemunho, Exatamente. E quando nós assumimos essa postura de servos de Deus, a gente não vai precisar falar que a gente é um profeta. A gente não vai precisar falar que, olha, eu carrego uma mensagem profética de Deus. Eu tenho dons. Eu tenho esse dom. Eu faço tal coisa. Não é sobre nós. Quando nós verdadeiramente entendermos isso, as pessoas elas vão olhar e elas vão nos respeitar sem a gente precisar dizer nada. Né? Minha mãe sempre fala comigo, quem não precisa dizer que é. Verdade. Porque quem é verdadeiramente usado por Deus, as pessoas vão ver.
essa pessoa vai ter frutos, né? A Bíblia fala que aqueles que estão, né, estão juntos da videira, eles vão dar os frutos, eles vão dar os ramos. E nós conhecemos as pessoas pelos frutos que elas dão. Pelos Então, frutos o conhecerei, né? exatamente. Então, se você é um servo de Deus, você não precisa sair anunciando a trombeta de que você é um profeta do Senhor, de que você tem a mensagem. Não, as pessoas verão isso em você. E assim como Deus também usou Samuel nesse tempo, né, de depravação, como uma voz profética, Deus também ele usa nós. Ele quer nos usar dentro dessa geração. Porque essa geração que nós estamos vivendo hoje não é muito diferente dos tempos de Samuel. Nós também estamos vivendo tempos de apostasia, tempos de esfriamentos da fé, tempos onde o mundo está invertido, o certo virou errado, o errado virou certo. Principalmente nós, jovens, adolescentes, vocês que estão diretamente dentro de um ambiente assim terrível dentro da escola. Eu sei que muitos de vocês passam por situações difíceis, com conceitos errados, pessoas que têm uma vida totalmente promíscua, com 14, com 15 anos, mas vocês, Deus escolheu vocês, assim como Ele escolheu Samuel para se levantar com aquela geração depravada. Deus escolheu a gente, essa geração, para se levantar também, carregando essa mensagem, anunciando a mensagem de que Jesus um dia voltará, carregando a mensagem de que nós precisamos ser santos porque Deus é santo, de que nós precisamos prestar a Deus uma adoração verdadeira, sem nada para nos prender, sem nada para nos afastar dele, assim como Samuel foi usado. Então, que cada um de nós possamos seguir o exemplo de Samuel, né? E não ter medo, não ter vergonha, não ficar temeroso. Ai, mas eu sou tão novo. Né? Nós somos livres, então o mundo a todo momento acha que a liberdade do mundo é assim, só uma farsa. Nós que temos essa liberdade, nós não temos que ter medo de anunciar as verdades das Escrituras. Nós não temos que ter medo de se posicionar em meio a essa geração, porque senão é algo que depois, lá no juízo final, vai recair em nós. Nós vamos ser cobrados. Exatamente. Então, quando a gente entende que nós, quem somos no mundo, quem é realmente livre, somos nós, tudo vai fazer mais sentido e vai ser mais fácil nós nos posicionarmos em meio a essa geração. E eu acho que Samuel ele deveria pensar um pouco assim, né? E outra coisa também, que se a gente faz tudo isso que foi dito aqui, a gente é reconhecido como Samuel. Né? A gente não precisa dizer, eu sou um profeta. Chegar na escola e falar, olha, eu tenho uma palavra de Deus aqui para você. Você não precisa seguir isso, você não precisa seguir aquilo. Através da sua conduta, através da sua vida, você vai ser reconhecido como um profeta de Deus. Olha, tal pessoa vive diferente que eu. Entendeu? Tal pessoa carrega a palavra de Deus. Isso, carrega a mensagem. Começar a chegar até você pedindo ajuda. Elas vão chegar e vão... O que você tem de diferente que eu não tenho? Às vezes é por um negócio simples, né? Tipo assim, nossa, Larissa tá no meu ambiente escolar, Rafaela também, e elas não xingam, e eu xingo. E, por que será? Por que elas não xingam? Eu vou parar de xingar também, então. Entendeu? É isso aí, são nas pequenas coisas, às vezes nas grandes coisas, às vezes nas pequenas coisas, mas em todos os momentos nós somos chamados para carregar essa mensagem, carregar essa visão profética, né, de anunciar que nós estamos aqui, mas que nós não somos daqui. De que nós estamos vivendo aqui nessa vida, mas essa vida é passageira. Ela vai passar. E ela não vai passar só para nós que somos servos de Deus, ela vai passar para todos. E o que nós podemos fazer diante disso? O nosso papel como crentes, como cristãos, é anunciar para as pessoas de que essa vida que elas estão vivendo vai levar elas para a perdição. Assim como a vida que esse povo estava vivendo, estava levando ele à perdição. Mas em todos os momentos, em todos esses momentos, né, onde tem um povo caminhando para o abismo, Deus sempre levanta os seus profetas. E Ele tem levantado os seus profetas nesse tempo de hoje também. E Ele não tem levantado qualquer um, né? Ele levanta quem tem intimidade com Ele. Quem tem intimidade, quem sabe ouvir a voz, quem derrama as suas lamentações diante dos pés dEle. As pessoas que têm compromisso com Ele. Ele vai usar como boca profética nesse tempo, para alcançar a vida de muitas pessoas e para impactar uma geração inteira, né? Amém.
É isso. Amém, Glória a Deus. Amém. Nossa, gostei dessa É, lição. essa lição foi boa. Nossa, a lição. A história de eu vou Samuel sair. meu Deus. Eu tô dando a lição, mas eu tô aqui assim, ó. Sabe aquela figurinha da criança espatifada assim na calçada? Coloca é eu. aí a figurinha. Coloca aí. Que, meu Deus. A gente sai dessa aula Lição atual, né? Que nós Muito passamos, né? hoje em Maravilha. dia. Isso Glória aí. a Deus. Tudo que foi exposto aqui, a gente sofre, assim, entre aspas, né? Então a gente É aplicável, sabe, né? é aplicável isso. Tem uma frase que fala assim: a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Muita gente. Não há nada de novo Debaixo debaixo Não há do- nada de Nossa, novo. meu nada de Deus. novo. Exatamente. A história sempre se repete. As coisas sempre se repetem. E glória a Deus que nós temos a palavra de Deus, que ela é viva. Né? Ela é viva e ela é eficaz para sempre nos instruir, nos direcionar no caminho certo. Quem lê a Bíblia, gente, nunca se surpreende com nada. Então, É ó, isso aí. É verdade. Já sempre tá preparado. Fica a dica. E agora, para finalizar a nossa aula, vamos orar, né? Nós não oramos. Isso, não oramos. Vamos, eu ia fazer as ofertas. depois que a gente falou, Eu ia fazer as ofertas, mas antes de fazer as ofertas, vamos orar. Se você quer se levantar como um profeta, como uma boca de Deus nessa geração, coloca aqui no chat, fala, eu quero ser íntimo de Deus, eu quero aí. me comprometer. E nessa oração... Hashtag eu sou um profeta. Hashtag eu sou um profeta, coloca aí. Coloca aí, hashtag eu na sou minha um geração, não. Isso. Isso, maravilha. Hashtag na minha geração não, hashtag eu sou um profeta, hashtag Holy Teens. Isso, eita glória. Do Kleber Andrade. Opa, não dá spoiler não, hein, não dá spoiler. É isso aí, gente. Vamos orar. Durante essa oração, se conecte com Deus. Amém. Pense em Deus. Saiba que tudo que foi dito aqui é aplicável a você. Nós não estamos falando, está falando para o meu amigo. Não, eu estou falando para você. Então, ore com convicção, sabendo de que você precisa exercer tudo isso que foi dito nessa aula. De que você vai se levantar como alguém, como essa boca de Deus mesmo para essa geração e vai impactar aonde você estiver. Amém. Amém? Vamos orar então. Senhor Deus, muito obrigada por essa aula, muito obrigada por todas as lições que o Senhor trouxe aos nossos corações. Pai, neste momento, eu quero pedir, Senhor, primeiramente para que o Senhor guarde os nossos corações e as nossas mentes contra toda a apostasia, contra toda a depravação, Senhor, que tem assolado o mundo de hoje. Eu peço também, Pai, para que dentro dos nossos corações haja um fogo, Senhor, que queima e um fogo, Senhor, que vai se transbordar nas nossas vidas. Amém. E que nós, Senhor, tenhamos essa capacidade, essa coragem, Senhor, vinda do Teu Espírito Santo para sermos, Senhor, bocas proféticas nessa geração, para nos levantarmos, Senhor, contra tudo aquilo que se diz contra Ti, Pai. Ajuda cada adolescente aonde eles estiverem, dê a eles ousadia, intrepidez para se posicionar nesse mundo mal, Senhor. Em nome de Jesus, esteja conosco em todos os momentos, Pai. Amém. Amém. E agora vamos para Ofertas. ofertas. Nossas ofertas. Tá aparecendo aqui Isso aí. embaixo todos os meios para vocês ofertarem. PicPay, QR Code de Pix. Isso. Aí tudo aí. vocês já A sabem. conta bancária. Mil valentes, Mil né, valentes. gente? Mil valentes. Gente. Eu achei que você ia cantar. Ser valente. Gente, vamos participar da campanha dos Mil Isso aí. Valentes. É muito importante porque nós queremos comprar esse espaço, nós cremos que é uma Maravilhoso. bênção de Deus. E faça isso, participe do voto, faça a sua oferta. Não esqueça que Deus ama aquele que dá com Alegria. alegria. Com alegria. Então faça isso com muita alegria, não com pesar, mas para a glória de Deus. Amém. E Não sai daí não, hein? Que tem o louvor aí final. Tem? Tem, Ah, louvor final. não, é porque eu achei que tinha mais alguma coisa. Não. Agora o Pedro tá obrigando a Amanda de colocar. E- Bom dia. Amanda, agora você tem que colocar o Coloca louvor. aquele louvor assim. Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu. Não conheço, Essa não. geração É, de nessa hoje em dia, geração não de conheço. Essa geração. Diante do trono. Sinceramente. Meu Deus. Tchau, gente. Tchau, beijo. Tchau, fica com Deus. Sem tua graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim
acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então